Olá, amigos, tudo bem? Depois de tanto falar sobre teoria verbal, vamos ver como isso cai em exercícios, vamos ver como isso é cobrado pelas bancas de concursos públicos. Falaremos aqui das partes todas vistas acerca do verbo. Me acompanhe. Olha só, Thomas Jefferson pretendia que o bom jornalismo, e ele dá continuidade. Ele fala assim, ó, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo do que o sublinhado acima está sublinhado em qual que é o seu objetivo? Identificar o tempo e o modo verbal desse e encontrar outro igual, ok? Essa é que é a ideia. Vem cá. O verbo que está aqui é o verbo pretendia. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você observar essas terminações, a gente falou sobre isso lá atrás na conjugação. Ava, cantava, falava, voava, ou ia, corria, partia, comia. Já se lembre, pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo. Qual é o cuidado que você precisa ter para não cair nessa pegadinha aqui, ó? Beleza? Por que você não pode cair nessa pegadinha? Você vai lá e olha o iam e já vai marcando. Só que preste atenção, olha o verbo aqui inteirinho, ó. Uma característica do futuro, tá? Eu comentei isso com você. Eu comentei até inclusive quando você está falando do verbo ser. É o mais regular de todos, ok? É o futuro, tanto do presente bem como do pretérito. E uma característica do futuro, e a gente viu isso na conjugação verbal, é preservar o verbo no infinitivo. Olha o verbo haver aqui inteirinho. Agora aqui eu não estou vendo o verbo pretender inteirinho. Se fosse pretenderia, beleza. Mas aqui eu não tenho, querido, isso aqui é futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Ok? Só que aí entra o quê? Conhecimento de verbos regulares e irregulares. Olha aqui o gabarito. Letra E. Porque o verbo ser, verbo irregular, você sabe que o eram é justamente um verbo que também está no pretérito imperfeito do indicativo. Por isso que você precisa memorizar, ok? Quando ele coloca as bases materiais de jornalismo deslizam, algo parecido ocorre, esses dois verbos estão no presente do indicativo. Tanto esse, bem como esse. Presente do indicativo. E o sejam, verbo irregular também, aqui eu tenho o presente do subjuntivo. Por isso que você estuda conjugação verbal, beleza? Veja que ninguém vai cobrar de você que você conjugue um verbo. Então você, na verdade, precisa conhecer de maneira fotográfica. Você não precisa saber aquela ordem de conjugação. A gente faz aquilo por treino. Mas nas questões a gente vai ter de fazer muito isso aqui, ó, a comparação, a identificação, ok? Ninguém vai te cobrar conjugação mesmo, ok? E vou te falar mais. Se você dominar bem as três primeiras pessoas, eu, tu, ele, eu já vou te falar que você já resolve muita coisa. Até porque, na verdade, o que vai aparecer mesmo é primeira e terceira. Segunda pessoa é arcaica e as provas de concurso público se baseiam em textos atuais. Então não espere encontrar lá numa prova de concurso público uma segunda pessoa do plural de um verbo no futuro do subjuntivo. Não espere, beleza? Não é o padrão, não é o comum. Veja comigo a sequência. Olha a próxima questão. Mantendo-se o sentido da oração, a forma verbal havia passado. Nessa hora precisa passar um filme na sua cabeça. É o verbo haver, certo? Mais um verbo no particípio. Como é que é o nome disso aqui na língua portuguesa? Tempo composto. Tempo composto. Ter ou haver. Veja que o havia está no pretérito imperfeito do indicativo. Se é o pretérito imperfeito do indicativo, significa que esse tempo composto é qual? É o tempo composto do pretérito mais que perfeito composto do indicativo, ok? Lembre-se, o auxiliar, o havia, está no pretérito imperfeito do indicativo. Então aqui eu tenho justamente um tempo composto que é o pretérito mais que perfeito composto. E ele quer o seguinte, olha só, mantendo-se o sentido e a correção, a forma verbal havia passado composto, poderia ser alterada para, ele quer a forma do pretérito mais que perfeito, simples do indicativo. Letra A. Você nem precisa do texto. E mais,
Às vezes, como nós não temos o hábito de empregar o pretérito mais que perfeito na nossa vida, eu vou te falar que quando você colocar o passara, talvez você ache estranho. E você vai achar todas as outras possibilidades mais interessantes, ok? Então por isso que é decorado mesmo neste caso, para você saber essa perfeita identidade entre o tempo simples e o tempo composto. Tela de novo. Olha a próxima questão. Ele fala para você assim, ó. De que atividade humana contribuirá significativamente para o aumento? Ele fala para você o seguinte, olha só. O emprego da forma verbal grifada acima denota, considerando-se o contexto, queridos, é uma questão de emprego dos tempos e modos verbais, análise semântica. Só que, para essa análise semântica, ele trouxe a você um verbo que não é do nosso uso corriqueiro, do nosso uso cotidiano, do nosso uso habitual. É um verbo que está no pretérito mais que perfeito do indicativo. E eu me lembro, como se fosse neste curso de gramática, que eu até fiz uma linha do tempo para você mostrando o que é o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito indica uma ação no passado anterior a outra ação no passado. É o passado do passado. Olha a tela. Só de você observar, olha, por exemplo, a letra E. Fato passado em relação a outro. Também passado, pode marcar. Sem medo de ser feliz. Que é a principal finalidade do pretérito mais que perfeito, ok? É a principal finalidade do pretérito mais que perfeito. Vamos na sequência? Olha o que eu coloquei para você. A correspondência correta entre os tempos e modos verbais na seguinte frase. Querido, preste atenção no que eu tenho aqui nesta questão. Ele quer o quê? Correlação. Se ele fala de correspondência, é correlação, ok? Vem cá, vamos interpretar isso aqui e preste atenção com a vida. Olha como ele coloca. É preciso que se aumente, ideia presente do subjuntivo. Vem cá. É preciso desejo, que se aumente desejo, até aí presente com presente tá tudo gostosinho, que o investimento em pesquisa para o agronegócio brasileiro não precisasse importar tanto maquinário, precisasse. É preciso agora que se aumente agora alguma coisa relacionada ao pretérito, ao passado. Peraí, é preciso que se aumente o aumento para quê? Uma finalidade no passado? Não, como é que isso aqui faz sentido? Se eu estou falando de alguma coisa que se aumente agora, presente, ou é uma finalidade presente ou é uma finalidade futura, e não uma finalidade passada. Errado, ok? Se houvesse, parou, interpreta. Se houvesse passado, hipótese, ok? O agronegócio brasileiro será futuro garantido, uma hipótese pretérita com uma consequência futura garantida. Faz sentido? Não. Se a hipótese pretérita não aconteceu, então eu preciso manter o valor hipotético, beleza? Letra C. O presidente da Embrapa demonstrou certeza, aconteceu, isso é algo garantido. Convicção ao defender, ele defendeu, no momento em que ele defendeu, que as novas tecnologias revolucionarão o futuro do agronegócio. Olha o verbo declarativo, ele demonstrou convicção, não é um desejo, é um declarativo aqui agora. E ele demonstrou isso ao dizer que as novas tecnologias revolucionarão. Ele disse, ele demonstrou que as tecnologias revolucionarão. Ele demonstrou agora que as tecnologias revolucionarão no futuro. Declarativo certeza com certeza também, uma certeza futura, mas é uma certeza. Olha o gabarito aqui, ó. Letra C. Beleza? Certeza com certeza. Letra D. A agricultura de precisão já esteja sendo. Só aqui já está ruim, né? Até porque quando ele fala agricultura de precisão, já esteja sendo necessário nos dias atuais, ele já deu uma informação que é certeza. Então, na verdade, a agricultura de precisão já está. A própria informação é certa. Então não faz sentido colocar essa ideia no subjuntivo. Então, por isso que a letra D não é o gabarito e, portanto, nós temos a letra C como alternativa correta. Veja, de novo, interprete. Tem muito mais a ver com a vida do que com a gramática, ok? Quanto mais você tirar a gramática das questões de correlação verbal e mais você colocar a interpretação e a lógica que você já tem no seu cérebro, vai ficar muito mais fácil. Tela mais uma vez.
Vamos olhar a próxima questão. Olha o que ele coloca para você. Nem creio que venha a ter. Ele fala, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o sublinhado acima é. Queridos, olha o que ele quer de você. Nem creio que venha a ter. Que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Presente do subjuntivo. Você precisa encontrar agora outro no presente do subjuntivo. Dica para facilitar a sua vida. Lembra lá na conjugação do presente do subjuntivo? Como é que eu fazia? O presente do subjuntivo era derivado do presente do indicativo. Lembra da troca da letra, ok? Lembra da troca da letra. Por exemplo, se eu pego um verbo terminado em AR, cantar, eu canto, tu cantas, ele canta, cantar, A vira E, que eu cante. Beleza? Se eu pego um verbo como comer, eu como, tu comes, ele comer, comer. Terminou E, vai virar que eu coma, ok? Lembra dessa troca, sabe por quê? Pega pra mim, por exemplo, o verbo dizer. Eu digo, tu dizes. Terminou em E, ok? Tá vendo que o E continua aqui? Então não pode ser. Que exista, um verbo existir. Eu existo, tu existes, ele existe. Terminou em E, aqui apareceu A. Por quê? Que exista. Gabarito. Ok? Entendia. É a mesma ideia, até porque tem aqui, ó, ia. Ensina, eu ensino, tu ensinas, ele ensina. Então mantém na mesma ideia. É assim que se chama, eu chamo, tu chamas, ele chama, ok? Só para você saber então. Dizem, ensinam e chama, todos esses presente do indicativo. Ao passo que eu entendia, pretérito imperfeito do indicativo. Quando vier presente do subjuntivo, a dica, lembra da troca da letra, beleza? Lembra da troca da letra, que o E vira A e o A vira I, porque você vai rapidão no seu cérebro e conjuga o verbo. Opa, o verbo existir, eu existo, tu existes, ele existe, E vai virar A, aqui apareceu A. Peraí, o verbo ensinam, eu ensino, tu ensinas, ele ensina A, vai virar I, aqui não apareceu I. Se chama, eu chamo, tu chamas, ele chama A, vai virar I. Aqui não apareceu I, beleza? Até o verbo entender, ele coloca, eu entendo, tu entendes, ele entende. Vai virar A, que eu entenda. Cadê o A? Que não tem A, que tem IA, beleza? Então veja que por aí você já vai conseguindo eliminar. Porque você já vai conseguir falar assim, Elias, eu nem sei qual que é o tempo e modo desses outros não. Mas eu sei que não bate com o de cima, beleza? Lembra que o verbo vem é um verbo irregular, tá? Então, é um daqueles que está na lista dos que nós, com certeza, vamos decorar ao longo dos nossos estudos. Vamos olhar a próxima questão, fala para você assim, ó, diz assim, ó, as formas verbais abaixo foram retiradas do texto e apenas uma apresenta-se no pretérito imperfeito subjuntivo. Assinale, queridos, dica importante. Pretérito imperfeito subjuntivo, você vai se lembrar de quem? SSE. Se eu falasse, se tu falasse, se ele falasse, nós falássemos, vós falasseis, eles falassem. Lembra desse SSE, beleza? Que é até caricato no nosso português, né? Muitas pessoas utilizam de forma jocosa, só que esse SSE é que vai lembrar para você o pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha o gabarito. Letra C, ok? Vinha, trouxe, desceu e havia não apresentam essas formas. E, aliás, se eu observar, o que eu tenho? Vinha e havia, pretérito imperfeito do indicativo. Trouxe e desceu, pretérito perfeito do indicativo. Gabarito, portanto, letra C de casa. Olha a próxima questão. Fala assim, ó, considere o trecho. Tem gente que não acredita em um ensino que não impõe autoridade. Nós acreditamos, para responder a questão que vai vir a seguir. Assinale a alternativa em que o trecho está corretamente reescrito, com todos os verbos no tempo passado. Olha o que ele quer. Ele quer todos os verbos no tempo passado. Ou seja, você tem que colocar esses verbos no pretérito. Olha como ele coloca. Teria gente. Tem gente. Terá gente. Só aqui, o que nós já sabemos? Teria, futuro do pretérito. Tem, presente do indicativo. Terá, futuro do presente. Ele quer verbos no pretérito. Errado. 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 Teve e tinha continuam jogando. A diferença é que um é pretérito perfeito na letra B e o outro é pretérito imperfeito. Acreditou, acreditava, mantém. Preste atenção. Olha aqui, ó.
Tempo e modo verbal idêntico. Olha a correlação. Teve pretérito perfeito do indicativo. Acreditou pretérito perfeito do indicativo. Tinha pretérito imperfeito do indicativo. Acreditava pretérito imperfeito do indicativo. Como eu disse, tempos e modos idênticos, eles se correlacionam sempre. Ok? Então aqui foi mantido bacana. Um ensino que não impõe autoridade. Um ensino que não impusesse. Queridos, impõe presente. Presente do indicativo. E aqui, pretérito imperfeito do subjuntivo, né? O SSE. Subjuntivo. Gabarito, letra D. E ele fecha aqui ainda, inclusive, olha só, verbo no presente, verbo no pretérito. Pretérito, ali no caso acreditávamos, pretérito imperfeito. Ele colocou tudo no pretérito imperfeito, só que um deles está no subjuntivo, os outros três no indicativo, ok? Vamos na sequência, olha como ele coloca para você. Em qualquer época, lacuna, que se lacuna ao grande público, o melhor que os artistas, lacuna. Ele fala, haverá plena correlação entre tempos e modos verbais. Ele quer plena correlação entre tempos e modos verbais. Na frase acima, preenchendo-se as lacunas respectivamente com. Qual que é a ideia então? Eu vou colocar isso aqui nas lacunas acima apresentadas. Além de experimentar, é importante que você analise as possibilidades que aqui estão, porque isso vai te ajudar, ok? Vai te ajudar. Por exemplo, você com certeza já está vacinado e sabendo que esse SSE indica o quê? Hipótese passada, não é verdade? Você já sabe disso, isso você já conhece, isso você já sabe. Olha lá para mim, por exemplo, será preciso no futuro, em qualquer época, será preciso no futuro que se oferecesse... Peraí, como é que no futuro uma hipótese pretérita? É errado. Olha como é que na letra C acontece. É preciso, presente, é preciso que se oferecesse ao grande público, peraí, é preciso agora, de uma coisa que acontece no passado, hipótese no passado? Não, ok? Não faz sentido. Olha para mim, por favor, o que nós temos nas demais opções. Ele coloca para você assim, ó, era preciso, lá no passado. Era o preciso que se oferecia ao grande público, peraí, era preciso que se oferecia ao grande público, peraí, o era preciso expressa desejo. Se expressa desejo, hipótese, aí eu coloco um verbo no indicativo. Apesar de ser, nos dois casos, eu tenho a ideia do pretérito imperfeito, o grande detalhe é, era preciso. Veja aí, era necessário. Tem a ver com o desejo. Eu desejo que aquilo acontecesse. Não é uma certeza. Então aqui deveria ser que se oferecesse ao grande público, porque aí eu teria o valor hipotético. Pela informação, ok? Pela informação. Olha para mim na próxima. Seria preciso, futuro do pretérito que está associado à hipótese, ok? Futuro do pretérito indicativo que está associado à hipótese. Que se ofereça, peraí, seria preciso uma hipótese que se ofereça uma ideia, peraí, futuro do pretérito com presente? Não. Agora olha para mim o que acontece na letra I. É preciso presente. Que se ofereça, subjuntivo, hipótese, ok? O melhor que os artistas produzam. Qual que é a ideia? É preciso, desejo. Que se ofereça, hipótese. O melhor que os artistas produzam. Que se ofereça, hipoteticamente, aquilo que os artistas hipoteticamente vão produzir. E tudo no presente. Gabarito, portanto, letra E. De novo, interprete. Não queira memorizar, porque a memorização tem tudo para te levar para o buraco nesse estilo de questão. Olha na próxima, fala assim, ó. Ele coloca, quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. A respeito do emprego do pretérito imperfeito, até porque se você observar, achava, examinava e engolia, na segunda frase, poderia afirmar que, olha só o que nós temos, revela uma ação passada com um fato futuro. Tem a ver com fato futuro? Não. Errado.
Letra B. Indica uma ação no passado que se repetia. Indica uma ação que se repetia no passado. Peraí, o pretérito imperfeito ele não é pontual, ele é durativo. Ou seja, acontece durante um tempo no passado. Quando achava alguma coisa, peraí, podia ser que ele achasse 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quando ele achava, ele nem examinava. Ou seja, ele recorrentemente nem examinava. E recorrentemente engolia. Tem a ver. Letra C. Aponta um evento que ocorre no momento da enunciação, não, porque se está no passado não é no momento, senão seria presente. Sinaliza uma ação pontual, quem sinaliza a ação pontual é pretérito perfeito. E representa uma ação que ocorreu no passado e se estende até o presente, não. É no passado, se encerra no passado. Então o gabarito é a letra B. Até porque a ideia do pretérito imperfeito não é ser algo durativo, contínuo, quando ele achava, ou seja, em todas as vezes que ele achava, ele não examinava e nem cheirava, ele só engolia. Esqueci de destacar o verbo cheirava. Ok? Todos esses aí, portanto, são verbos que estão nessa forma. Olha a próxima. Ela destruía a unidade física do tipo. O emprego, o verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em. Olha só, destruía. Não é destruiria, ok? Esse aqui é muito bem quisto por essa confusão que ele faz. Pretérito imperfeito do indicativo. Olha como ele coloca. Toda a humanidade viva colaborou nas salas de cinema para a realização. Como se diz em linguagem matemática. Isto por si só atestaria, cuidado com essa para não confundir, hein? Um artista cuja arte contenha maior universalidade que a de Chaplin. E Chaplin observava, olha só, ava, ia. Olha o gabarito aqui na sua frente, beleza? Queridos, prestem atenção. Colaborou, pretérito perfeito, ok? Atestaria, futuro do pretérito. E você já percebeu que a grande pegadinha da prova é tentar fazer confundir o pretérito imperfeito com o futuro do pretérito. Um artista cuja arte contenha presente do subjuntivo. E, como se diz, como é dito, aqui eu tenho presente do indicativo. Confirma, portanto, que o gabarito é a letra E de escola para esta questão que aqui apareceu, ok? Sobre reconhecimento dos tempos e modos verbais. Olha a próxima. Ele coloca assim, ó, no período. É possível que eu diga de um modo que provavelmente pareça patético. O autor utiliza os verbos dizer e parecer no presente do subjuntivo. Perfeito. Encontram-se estes mesmos tempo e modo verbal em... Olha só, ele quer presente do subjuntivo, não é? Ele não quer presente do subjuntivo? Lemos, quero, seja, posso, dispomos. Ele quer de você o seguinte. Olha só, ele coloca dois verbos. Diga no subjuntivo e pareça no subjuntivo. Ele quer que você encontre outro que possua a mesma característica, que possua o valor do subjuntivo. Qual que é o detalhe aqui dessa questão? Olha só, é uma criação poética, ou que chamamos, beleza, de criação. O é subjuntivo? Não. Presente do indicativo. Chamamos, eu chamo, tu chamas, ele chama. Não é subjuntivo. Errado, beleza? Mistura de esquecimento de lembrança, o que lemos. Eu leio, tu lês, ele lê. Então precisaria aparecer um leia. Errado. Quero. Quero não é subjuntivo, né? Eu quero. Que seja. Seja é subjuntivo? É subjuntivo. Então guarda pra mim essa alternativa. Com uma letra gótica que eu não posso ler. Peraí. Se eu pensar no subjuntivo, que eu possa. Eu posso, tu podes, possa. Errado também. E por fim, uma felicidade de que dispomos. Também não é subjuntivo. Errado. Então, peraí, apesar de na letra C apresentar um verbo que não está no subjuntivo, esse outro está. Então, essa é a alternativa que nós vamos marcar. Ok? Veja que é uma questão que não foi tão bem formulada assim, mas na hora da prova você vai ter que ter esse cuidado, porque às vezes isso vai acontecer e não é por isso que você vai brigar com a banca, porque em algumas oportunidades ela não chega a anular. Ok, meus queridos? Dessa forma, portanto, eu encerro com vocês esse bloco de resolução de questões acerca do tópico verbo.
Se você observou, não é difícil, sobretudo se você entendeu tudo aquilo que falamos nos blocos anteriores. Basta estudar, treinar e decorar algumas coisas. Um forte abraço e até a próxima.